Vamos lá, então. Nós vamos terminar a aula acerca do óleo de unção. Nós temos mais 3 óleos ainda para falar e terminamos a temporada dessa ministração, né? É, Rosa de Saron é o próximo óleo. Rosa de Saron. Na verdade, a rosa, né, de Saron, ela é uma diversidade bem variada na Palestina e ele é muito citada em Cantares 2:1. Eu sou a rosa de Saron, né? Vamos lá, Cantares 2:1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Esse é o esposo dizendo, né? Então ela nasce em terreno plano, na planície entre as montanhas de Efraim e o mar do Mediterrâneo, e entre o Carmelo e ao norte de Jope, ao sul, e foi entre o Saron que se tornou célebre pela beleza e fertilidade. Então, e ela conserva as qualidades e quando entra na primavera, né, então traz toda aquela exuberância, né? Isaías 35:1. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso. Esse narciso aqui também, ele é chamado, né? Ele é chamado de rosa branca, a rosa de Saron é conhecida como rosa branca, como, na verdade, esse texto que a gente leu aqui está em Isaías, né? 35. Florescerá abundantemente, a glória ao Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortalecer as mãos frouxas e tal, tal, tal. Então veja só que eh, em Isaías 35:1, o deserto e os lugares frescos se alegrarão e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Aqui em umas traduções fala como Saron mesmo, né? Ou o narciso, que também é um lírio, uma rosa. Então, hoje, ela é largamente cultivada pelo valor ornamental das flores, usada para demonstrar amor, geralmente nos dias, né, que comemora, assim, então ele é como um ornamento. Então, como o pessoal aplica ela? Junto com o cinamomo, que seria a canela, um óleo aí com canela e rosa, para unção de casais. Então, veja só, como diz o óleo da família, né? Você pode fazer aí rosa de Saron e canela. Então, ele é uma unção familiar. Trabalhei com o Ministério de Casal, pode estar vendo aí. Para quê? Para que haja paz, amor, compreensão, ou seja, a harmonia de dentro de uma casa, né? Para que o diabo não venha a trilhar com as armadilhas dele, esse tipo de contexto aí, bem?
Tem Cantares 2:1, Cantares 2:2, que fala sobre os lírios e as rosas, né? E Oséias 14:5. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Então, lírio, rosa, narciso, essas palavras ele vem como a rosa de Saron. Então, o óleo aí para casais, o óleo para unção matrimonial, o óleo para isso, você pode fazer com canela e rosa de Saron. Tem as essências, viu? Se você comprar essência de lírio, essas coisas, você compra aí nessas casas de, de essência. Oséias 14:5. O próximo, óleo de sândalo. Sândalo. Beleza? O sândalo, ela é uma planta medicinal, perdão, é uma planta aromática e medicinal, e ela, à medida que ela é machucada, ela vai exalando mais o seu aroma, ou seja, ela precisa ser machucada para dar o seu perfume, né? Ou seja, ela é perfumado até mesmo, ela perfuma até mesmo o instrumento que feriu ela. Ela tem que ser cortada, ferida. Por isso, o sândalo é a metáfora de ser um cristão. Ou seja, na história da igreja, nós vamos ver que começa assim, né? Uma vida de mártires, de perseguição, de ataques, e isso ia fazendo com que os cristãos exalassem o seu bom perfume, exalasse aí a sua essência, né? E aí a gente vê que ele reflete mesmo a vida de um cristão. Amém? Ah, veja só, abre aí, Salmo 116:15. Salmo 116:15. Ficou assim que estava desativado aqui, por isso que eu não estava conseguindo enxergar as pessoas. Beleza. Veja só. Salmo 116:15 diz: O eterno Deus sente pesar quando vê morrer os que são fiéis a Ele. Na verdade, quando a gente está falando do ferir, o autor coloca aqui que isso não é uma apologia ao mártir, né? Mas realmente a vida de um cristão ele é manifesto nisso, né? Esse dia a dia. Quanto mais perseguidos somos, mais avançamos, né? Então, o evangelho de hoje fala-se bastante de temer ou não temer, o medo de expressar a fé paralisa. Então, vamos focar aqui no que precisa. Então, veja só. Abra aí, Números 24:6. O sândalo como algo
O sândalo, como uma planta medicinal, ele também cura catarata, ou seja, faz a gente ver, né? Ele tem uma expressão de abrir a visão. Então, Números 24:6, como vale que se estende, como jardim à beira do rio, como árvore de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. 1 Reis 10:11, também as suas naus dirão que de Ofir transportava ouro, trazia de lá grandes quantidades de madeira de sândalo e de pedras preciosas. Verso 12. Destas madeiras de sândalo fez o rei baloastre para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúde para os cantores. Tais madeiras nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeiras até os dias de hoje. Veja então que ele também se tornava instrumento musical. Segunda Crônicas 2:8, manda-me também madeiras de cedro, cipreste e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus. Capítulo 10 de Segunda Crônicas, capítulo 9, perdão, verso 10. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinha trazido ouro, também trouxeram madeira de sândalos e pedras preciosas. Então, o sândalo, ele vai refletir aí o óleo, né? Não, aloés e sândalo não, peraí que não. O aloés, ele vem como a aloe vera, né? É uma planta igual a aloe vera, e sândalo é uma madeira. Então, veja só, o sândalo, ele vai tipificar a firmeza do evangelho e a vida de um cristão, a vida é, a vida de cura, a vida de um cristão que exala o seu cheiro e a sua firmeza. Então, o óleo, quando você acrescenta o sândalo, o simbolismo que você coloca, a expressão que você coloca, é dessa vida de cura, para uma visão, ou seja, ver mais longe, ver a partir do perdão, né, por ser ferido e poder liberar, ou seja, exalar também esse som que vem do eterno. Por isso, os instrumentos musicais que era feito, então o sândalo ele é usado para isso daí. E por último, o óleo da alegria. Diz assim: trazei a unção da alegria nas ocasiões festivas, como casamento, aniversário, reunião, festa de louvor, adoração. Então veja só, Salmo 45:7. Amas a justiça e odeia a iniquidade, por isso Deus te deu e te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E a pôs sobre a quem Sião está de luto, Isaías 61:3, né? Em vez de cinza, óleo de alegria; em vez de pranto, veste de louvor; em vez de espírito angustiado, a fim de que seja carvalho de justiça plantado pela casa do Senhor para a sua glória. E Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus te deu e te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então veja só, o óleo da alegria, quer dizer, na verdade, não é que existe um óleo específico. A unção, ela entra como um óleo de alegria. Ah, a de Crônicas está lá, né? A antiga. 9:10, isso. Então veja só, 9:10 e 9:11. O ungir uma pessoa, ela traz isso. É como que você enchesse ela para um tempo de alegria. Então, a trazer a unção, se colocar diante dessa questão da unção com óleo, é você trazer no teu espírito essa alegria de estar com o Senhor. Veja só, quando ele diz assim: quando vocês jejuarem, não façam da sua cara um contristamento, mas o que que vocês fazem? Se unjam. Por que se unja? Porque você reflete essa alegria, né? Coloque o óleo para que você tenha alegria e não fique com aquela cara de derrota, né? Mas você fique
com a cara de vitória. Ou seja, irmão, unja-se a cabeça. Então, por isso que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essa seria a unção de alegria. Na verdade, a unção, ela nos alegra. A unção, ela nos traz uma direção nesse sentido de você estar pleno. Amém? Até em momentos de dificuldade, essa a importância da unção, da ministração da unção. Então, o que nós passamos aqui, segundo o autor, segundo esse livro, né, alguns tipos ou alguns apontamentos para certos tipos de óleos que vamos fazer. O que eu quis fazer aqui, irmãos, e na verdade, o porquê que eu fiz isso, ministrar para vocês isso, porque às vezes nós caímos em muitas coisas místicas. O meu intuito aqui é realmente desmistificar muitas coisas. Então, às vezes, as pessoas que fazem comércio com o evangelho, né, eles criam um segredo onde eles manipulam algumas coisas para poder vender coisas, né, e fazer aquele negócio todo, né, onde o valor espiritual do negócio. Então, você não precisa mais disso. Vai lá, você compra o teu óleo, você aprendeu a fazer, você faz o teu olhinho, ora ao Senhor, consagra ao Senhor e usa o teu óleo, né? Para você não precisar ser extorquido ou cair em diversas falácias, né? Então, o que eu quero aqui é realmente que você dê conta de, de avançar no reino com sabedoria, com discernimento. Né? Às vezes você não tem também aonde comprar, só fazer, não comprar pronto, né? Então faça. Faça as misturas aí, faça a gororoba aí, unja, consagra ao Senhor e pronto, né? A mistura de um com o outro, com um com o outro. Às vezes eu faço isso, irmão. É uma estação. O que eu estou pensando para essa estação? É firmeza, é cura, não sei o quê. Eu pego um óleo disso, pego óleo daquilo, misturo tudo, pronto. Unja as pessoas e como a gente brinca, que nem solta na banguela e pronto. É, nardo e lavanda, eu creio que não. Não, eu posso pesquisar, mas eu creio que não. Sim, a importância é isso, é esse ato, né? Então, usar o óleo que tiver que usar e manda bronca. Aqui, Nalva, pode ser a raiz da palavra, mas não necessariamente é a mesma raiz, porque o aloés, ele é daquela planta que nem a espada de São Jorge, né? Tem aquela planta, aloe vera. E o sândalo, ele é uma árvore, né? Então, por isso que são plantas diferentes. Ele pode ter a raiz da palavra hebraica, mas não sendo a mesma árvore, né? Também, na necessidade, pega óleo de cozinha, óleo diesel. Não, tem prazo de validade, não. É interessante, eu sempre indico você pegar um azeite de oliva mesmo, o extra virgem, né? Você entendeu? É, quando você pega aí esse óleo, porque, veja, são os elementos que você está profetizando. O azeite de azeitona, a oliveira, ela tem um sentido, você entendeu? A oliveira, ela tem um sentido. Então, se achar a mirra, pode ser. Mirra extra. Não entendi, né? Manda aí certinho. Mas a mirra, aqui não. Aqui na onde? Fale comigo. Ah, tá, para substituir a mirra? Não. Eu vou liberar teu microfone e você fala, pelo amor de Deus. Que eu não tô entendendo foi nada. Perdão. É assim, ó, eu queria achar o mirra, mas não acha, tá difícil.
Aí eu queria saber se poderia substituir pelo extra virgem. Não, o azeite extra virgem, ele é a base de condução. Tudo você vai acrescentar no azeite extra virgem. Sândalo no azeite. Você pega um azeite extra virgem de 200 ml, 500 ml, tira um pouco dele, tira um pouco, e aí você vai e acrescenta agora as, as essências. Amém? Aí você vai acrescentando cada essência. Mas a Shopee tá passando os limites, né? A Shopee tá vendendo até óleo de unção. A Shopee tá... Oh, Jesus. Mas dessa... Então, ela tá passando mesmo. Passando dos limites. Não estão perdendo nada. Mas nas casas de essência. Agora, irmãos, o que a gente compra, na verdade, o que a gente compra, já é a mistura da mistura da mistura. Ou seja, já é bem dissolvido em óleo mineral. Se você for comprar goma mesmo, das enzimas aromáticas, segundo os perfumistas, a última vez parece que 1 quilo de mirra pura mesmo, se não falha a memória, acho que estava US$ 1.000 ou US$ 2.000, US$ 3.000, alguma coisa assim. 1 quilo de mirra. É grana, velho. É grana, entendeu? Que assim, são muito caros. Por isso que é, fazer esses negócios, fazer perfume, perfume é caro, porque as essências aromáticas mesmo, verdadeira, não é a verdadeira, a pura, né? Porque o que a gente pega é diluído, diluído em óleo mineral. Mas as puras mesmo, eles são caríssimos, caríssimos, caríssimos. Mas eu não sabia não que a Shopee ela tá vendendo aí as essências. Hum, nunca vi não. É, mas amém, queridos. Sobrou alguma dúvida? Restou alguma dúvida? Assim a gente termina e a gente vai para outro assunto. Vamos ver um outro horário para a gente continuar, né? Aquela lista telefônica de tanto assunto que ficou para trás. E a gente vai fazendo. Mas sintam-se servidos, né? Para você poder fazer tuas coisas, fazer teus olhos aí. Amém? Aí dá até uma duplicidade, né? Faça os teus olhos de sândalo para ungir os olhos. Pega os olhos para ungir os olhos. A estévia. O jejum? Pode, ela é natural, é uma planta, né? A estévia pode. Mas o que nós estamos querendo provocar aqui mesmo é tirar um pouco do doce, né? Tirar um pouco do doce mesmo. Você ficar. Lembra que o foco é não tirar tudo, só estou dando uma dica. Pode colocar estévia, pode colocar mel, porque são os produtos naturais, né? Tirando a questão da cana, do açúcar da cana. Por que tirando o açúcar da cana? Da cana faz o álcool e a gente está tentando tirar a embriaguez. E um outro ponto, tirar a imaturidade, a infantilidade. Porque nenhuma criança gosta de coisa amarga. Toda criança só gosta de coisa doce. Porque o amargo, que vai tipificar as lutas, as provas, que nos fazem retroceder, entendeu? Então, o que nós queremos provocar para essa temporada é isso, é tirar um pouco do amargo, ou tirar um pouco do doce, para que possamos suportar o amargo, né? O que for natural, que não for químico, manda bronca. Sim, é o falso ânimo, né? É a falsa alegria.
Amém, queridos? A aula de hoje não tem mais. A aula de hoje foi para a eternidade. Quem assistiu, assistiu. Eu estava colocando e já tinha 40 GB no meu computador já de aula que eu gravo no Zoom e ele vai para o meu computador. E aí depois eu subo para o YouTube. Eu já tinha subido para o YouTube e estava lá como estava carregando, ou seja, pensei que já estava processando, já tinha carregado. E deletei todos os 40 GB de aula, né? E aí, a hora que eu vi ali, lascou tudo. O sândalo, ele fala como a vida cristã, para aumentar a visão, para a vida de maturidade, que o sândalo, ele libera o cheiro quando ele é ferido, ou seja, do perdão, né, o óleo ligado a isso. Hein? Então, queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Terminamos aqui esse tema e vamos correr para outro. Shalom, shalom.